it up, dust it off. When I fall down 11, I get up 12. Don't need nobody else. Yeah, I can save myself. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Propósito Cast, aonde negócios, vida pessoal e propósito convergem para um mesmo lugar. Eu sou a Cintia Antunes, apresentadora desse podcast que é oferecido pela Propósito, uma aceleradora de negócios cuja missão é potencializar negócios com propósito. A Propósito trabalha através de 4 alavancas de aceleração: gestão, comercial, finanças e recursos humanos. Eu estava muito expectativada para esse episódio de hoje, porque a gente vai falar sobre climatério e carreira. E pode não parecer, mas esse episódio é sim sobre aceleração, porque quando a gente trata o climatério da forma como ele merece ser tratado, inclusive a nossa produtividade, a nossa carreira é acelerada. Para falar comigo sobre esse tema, eu convidei Mariana Sirimarco, médica formada pela UFJF, com residência em ginecologia e obstetrícia pela Unesp, mestre em ginecologia e obstetrícia também pela Unesp, pós-graduada em medicina fetal e ecocardiografia fetal, atuando na humanização do parto há 11 anos, mãe solo por opção do Matias. Seja muito bem-vinda, Mari. Obrigada. E também Denise Nalon, nutricionista clínica especializada em saúde da mulher, endometriose, síndrome do ovário policístico, fertilidade, gestação, climatério e menopausa, emagrecimento e também especialista em suplementação de vitaminas e minerais. Seja bem-vinda, Denise. Obrigada por ter participado com a gente aqui. Bom, vamos começar pelo começo, né? O que climatério tem a ver com a carreira das mulheres? Eu não sei se você que está nos ouvindo aí sabe, mas a gente tem vários sintomas associados ao climatério que não necessariamente acontecem, mas podem acontecer. Então, fogachos, que são aqueles calorões, aquele suador que a gente tem, redução do apetite sexual, alteração de humor, névoas mentais, que de vez em quando eu tenho aqui, ó, porque é isso, né? Climatério, redução da energia, da vitalidade, e com esse combo de sintomas, a gente pode imaginar que isso cai sobre a carreira também, né? A gente não consegue separar a vida pessoal da vida profissional, então esse tanto de sintomas acaba trazendo consequências também para a nossa carreira. Eu trouxe aqui 2 dados muito legais sobre isso, que tem uma consultoria americana que divulgou que hoje, as perdas de produtividade relacionadas à menopausa excedem 150 bilhões de dólares anualmente. E isso acontece muito pelo não tratamento da menopausa da forma adequada, né? E outro dado é que, dessa mesma consultoria, que 20% das mulheres consideram sair ou saem dos seus empregos quando elas descobrem que estão no climatério, quando tiveram a menopausa, né? Mas isso não precisa ser assim. Por isso, inclusive, que a gente está trazendo essa temática aqui, porque é possível passar por esse período de uma forma mais leve e tratar, enfim, e viver o climatério da forma mais produtiva, e, enfim, e cheia de leveza possível. Mas antes da gente voltar a falar sobre essas coisas de sintomas e carreira e tudo mais, eu queria entender um pouquinho, Mari, queria que você contasse pra gente como que acontece fisiologicamente o climatério dentro do nosso corpo. Quais são as alterações que acontecem dentro da gente para além daquilo que a gente não vê, né? Sim. O climatério é uma fase que marca o fim da vida reprodutiva, né? Acho que talvez isso mostre pra gente muito o porquê da queda da produtividade também, né? Sim. Então, da vida reprodutiva, então da produção de novos seres, né? O organismo da fêmea, né? Ele tem aí o seu ápice de funcionamento no período do menacme, que a gente chama que é a vida reprodutiva. Então, o climatério é o que marca essa fase de começo da queda oh, meu Deus, a amamentação também da névoa. Mas o começo da queda da vida reprodutiva, né? Então, no climatério, no início do climatério, a gente ainda pode ter, sim, mulheres que engravidam, né? A gente, mas pode engravidar na menopausa, não pode? Que também é uma coisa importante a gente dizer, menopausa não é climatério. Sim. E aí, a gente começa a ter uma queda na produção do hormônio, tá? E o primeiro hormônio, diferente do que as pessoas pensam, né? Que, o estrogênio, a queda de estrogênio, não é. O primeiro hormônio que a gente começa a ter uma queda da ação dele, principalmente, tá? É a progesterona. Então, com isso, a gente vão começar a ter os sintomas. A queda da progesterona, por exemplo, é uma das causas da gente ter alteração do sono,
tá? E aí, a gente entra numa série de coisas que a gente estava aqui conversando antes, né? Dá para colocar tudo na conta do climatério? Não dá para colocar tudo na conta do climatério? Não dá, porque aí, assim, você dorme menos, se você dorme menos, você aumenta o nível de cortisol, você fica mais estressado, você tem uma série é uma cadeia, né? O organismo é uma cadeia de funcionamento. Mas, fisiologicamente, o que a gente tem é uma queda na produção hormonal, tá? Que vai, por fim, culminar com o fim da vida reprodutiva, tá? Onde a gente vai parar realmente de ovular, a gente vai parar de ter os picos hormonais, a gente vai parar com a ovulação, vai acabar. Dentro do climatério, a gente tem a menopausa, que é o marco da última menstruação, né? Nada mais do que a última menstruação, né? E a gente já tem vários estudos que mostram, né, que a partir de um certo período de climatério, isso depois da menopausa, lógico, o organismo começa a se adaptar a essa oferta menor de hormônio que a gente tem, a gente, né, durante a vida reprodutiva, a gente tem uma oscilação de hormônio muito importante, a gente também vai ter uma queda nessa oscilação de hormônio, e o organismo vai se adaptar a isso. Então, para quem aí estiver escutando a gente, estiver começando essa fase, entrando no climatério, começando a apresentar os primeiros sintomas, não é para ficar apavorada, não, porque a tendência não é que isso dure para sempre. O início é mais complicado, né? O início é mais complicado. E principalmente, né, porque hoje a mulher aí próxima aos seus 40 anos, né, que é onde a gente começa a ter um marco do climatério, 40, 45 anos, ainda é uma mulher muito jovem hoje, uma mulher muito produtiva, uma mulher, né, a gente não raro encontrar hoje pessoas dizendo que estão na melhor fase da vida. Por quê? Porque a gente tem um amadurecimento, a gente começa a conseguir equilibrar a vida pessoal, de vida profissional, a gente começa a ter um entendimento melhor da importância da alimentação, da atividade física na nossa vida, né? Então é uma mulher muito jovem e que acho que a nossa geração é uma geração que demorou também a envelhecer em todos os sentidos, né? A gente demorou a sair da adolescência, a gente demorou a casar, a gente demorou a ter filho. Então, a gente também queria demorar a entrar no climatério, né? Então, eu, por exemplo, tô com 40 anos agora, tive filho tem 9 meses. Eu queria que essa fase aí durasse ainda uns 10 anos, mas não, eu tô com um filho pequeno e vou entrar no climatério, né? Assim, ainda não comecei a experimentar os sintomas, mas possivelmente em breve isso vai acontecer. Bom você falar disso, que eu acho que uma dúvida recorrente é qual que é o tempo médio de vida, né, em que as mulheres entram no climatério e que tem a menopausa. A média da mulher brasileira para menopausa, que é a última menstruação, ela gira em torno dos 48, 52 anos, tá? Mas a gente tem um período de climatério antes, e que na verdade não é matemático, né? Não é assim, 2 anos antes de você entrar na menopausa você vai ter o climatério. Não, o climatério é exatamente isso. A gente começa a ter a queda da vida reprodutiva e da produção de hormônio. Algumas mulheres passam por 6 anos de climatério antes de entrar na menopausa, 8 anos de climatério antes de entrar na menopausa, tá? Perfeito. E queria ouvir de você, Denise, como que foi para você essa experiência? Além de profissional da área, que eu fiz a sua apresentação aqui, você já teve a sua menopausa, né? Está no climatério aí. Como que foi para você desde a descoberta? Como que está sendo até agora, tanto relacionado à vida pessoal quanto também à carreira? Sim. O climatério, para mim, veio bem cedo na minha vida. Eu acredito que por volta dos 36 anos, só que eu não tinha o tanto de informação que eu tenho hoje. Então, eu sentia um monte de coisa, ia até os médicos e perguntava, por que eu tô tendo isso? E o meu maior sintoma era cansaço. Era muito cansaço, a ponto de não conseguir trabalhar direito, a ponto de não conseguir fazer minhas atividades rotineiras. Aí eu falava, por que eu tô tendo esse cansaço? Nem o médico sabia me responder o porquê do cansaço. E eu não fiquei com aquele cansaço. Você é mãe, você trabalha, você tem uma vida corrida, o cansaço é por isso. Só que eu não me dei por vencida por isso. Comecei a estudar sobre isso e percebi que eu estava efetivamente no climatério. É como a Mariana falou, algumas mulheres têm um climatério mais curto, outras mulheres têm um climatério mais longo. Eu tive um climatério mais longo, apesar de ter tido poucos sintomas. O principal dele foi efetivamente o cansaço. Como que eu descobri que aquilo tudo que eu sentia era o climatério? Quando aconteceu a última menstruação.
Aí que a gente, hoje em dia, tem a possibilidade de informar cada vez mais as mulheres o que elas estão sentindo, que fase que elas estão e o que elas podem fazer para melhorar essa fase. Porque eu sou uma entusiasta do climatério e menopausa. Eu não sou aquela mulher que vai falar, olha, o climatério é uma péssima fase, o climatério você vai se sentir péssima. Não, eu não sou. O climatério, para mim, foi uma excelente fase, uma fase que me impulsionou a estudar mais, a ter um autoconhecimento cada vez maior, a ter mais liberdade, a ter mais informação. Então, eu também, como tive poucos sintomas, sei que a maioria das mulheres tem mais sintomas do que eu apresentei, para mim o climatério e a menopausa foram um excelente período, não foi ruim. Então, eu não sou a pessoa que vai colocar isso sempre para a mulher como ruim. Não. E outra coisa que eu gosto de especificar bastante é que a menopausa, ela não para. A menopausa, você vai menopausar e ela vai te acompanhar até o fim da sua vida. O climatério é uma fase que vai cessar quando você efetivamente chega na última menstruação. Agora, a menopausa não, vai acompanhar a sua vida até o final dela. Então, a gente tem que fazer dessa fase a melhor possível. Encarar ela da melhor maneira possível, controlar no que for possível os sintomas e viver ela com plenitude. Eu acho legal você falar sobre essa sua experiência, porque realmente eu tenho ouvido muito sobre isso agora, né? A gente estava até conversando um pouco aqui, e eu ouço relatos de todos os jeitos, né? Relatos parecidos com os seus, para mim foi muito tranquilo, foi a melhor fase da vida, e relatos muito difíceis. Eu acredito que meu relato tá no meio do caminho aí. Para começar, foi super difícil eu me atentar que eu poderia estar no climatério, porque, veja bem, eu acabei de ter uma filha, gente. Então, assim, para mim, ainda tô... Por exemplo, eu tenho dificuldade de falar assim, a minha ginecologista Mariana Sirimarco, fala a minha obstetra Mariana Sirimarco, ainda tô presa nessa fase. E aí, assim, não percebi, amamentando, não menstruava, aquela coisa toda. Com 2 anos, falei, uai, gente, mas que estranho que essa menstruação não desceu até hoje. Fui até a Mariana, falei, acho que nós vamos precisar fazer uns exames, que até hoje eu não tô menstruada ainda. E aí, já deu alteração no FSH e tal, e depois repetimos o exame. Então, assim, foi difícil porque não havia menstruação, porque eu tava amamentando, mas tava estendendo demais. E de repente o calorão, e de repente acordar de madrugada, e de repente uma irritabilidade fora do comum, né? Eu já não sou a pessoa mais calma do mundo, mas uma irritabilidade muito fora do que eu tava acostumada. Cansaço, parece que eu me arrasto, assim, ó. E vou, né? E tô indo, mesmo arrastada, mas pra eu fazer a mesma atividade que eu fazia há 1 ano atrás, parece que me demanda muito mais energia hoje em dia. Então, essas coisas todas foram acontecendo, e aí eu lembro que quando eu peguei o teste, o último exame que eu fiz, né, que veio o FSH, assim, bem, bem alto, eu olhei pro exame, mandei foto pra Mariana e falei assim, agora foi. E assim, não posso falar que foi a melhor sensação do mundo. Foi uma sensação muito esquisita. Porque, afinal de contas, eu tinha o poder na mão de decidir se eu queria mais filhos ou não. De repente, eu não tenho mais todo esse poder. Então, é uma questão emocional, para além de todos os sintomas físicos, né? Fogacho na frente de cliente. Então, assim, tô em reunião, de repente começa a suar. Para além de tudo isso, tem essa questão de emocional que você trouxe, que é, será que também é o fim da minha vida produtiva, junto com a minha vida reprodutiva? Então, tudo isso... a gente sabe que não é o fim não da vida produtiva. Imagina, é o início. Se você for parar pra pensar na expectativa de vida hoje, eu tô nem na metade da minha vida. Sim. Mas tudo isso passa pela nossa cabeça, até por ser muito jovem, né? Eu tenho 38 anos. Então, assim, pô, será que é o fim? Eu tô alavancando minha empresa agora, e agora? O que vai ser de mim? Mas não foi uma experiência. Que eu fico pensando? Sabe por que é só pegando um gancho no que você falou? Sim. Por que tá atrelado esse emocional do fim da vida? Porque nós somos ensinadas lá pelas nossas antepassadas, avós, mães, que menopausa é o fim. Mas eu acho que isso faz, o que traz isso a gente tem aí uma melhora na qualidade de vida e aumento da própria expectativa de vida muito rápido, né? Se a gente for pegar a história da humanidade, 100 anos atrás, qual era a expectativa de vida? Eu falo muito da vida mesmo. Eu falo muito, assim, lá em casa tem uma foto da minha avó, grávida aos 48 anos, fazendo bodas de prata. Ela era uma velhinha. Era uma velhinha, gente. Você olha e fala assim, era uma senhorinha grávida. Hoje, com 48 anos, as mulheres são super jovens, né? Fisicamente também falando. Sim. Então, assim, a gente...
Minha avó, você pensa bem, eu não conheci, mas se eu tivesse conhecido, muito provavelmente ela hoje olharia pra mim aos 40 anos e falaria, tá chegando ao final da vida, Sim. né? Então, eu acho que isso vem, é muito cultural também. A gente ainda tem isso, a gente traz isso de gerações muito próximas às nossas. Não é mais um negócio que você fala assim, 300 anos atrás era assim que funcionava. Não, 20 anos atrás, né? A própria questão mesmo de como lidar com a menopausa, tecnicamente falando, da parte médica, isso é muito novo. De 10 anos para cá mudou demais, né? Então, assim, a gente tem aí um início de reposição hormonal, vou dizer caótico, né? Porque mostrava-se que aumentava o risco cardiovascular da mulher, reposição hormonal. Quem que aqui não conhece uma pessoa que tem medo de repor hormônio? Né? Eu tenho no meu consultório N casos para contar para vocês de mulheres que chegam assim, eu não quero repor hormônio, porque reposição hormonal faz muito mal, né? Não faz muito mal, mas ela tem que ser começada na hora certa. E lá atrás, a gente começou a reposição... Pra gente descobrir isso, a reposição hormonal começou a ser feita na hora errada, né? Hoje a gente sabe que existe uma série de benefícios da gente começar a reposição hormonal antes da menopausa, né? 5 anos atrás, a gente esperava pelo menos a menopausa. Não, vamos esperar você parar de menstruar pra gente ver isso. Por quê? Qual era o período ótimo que a gente tinha de começar uma reposição hormonal? A gente entendia que era no primeiro ano de menopausa. Então, a gente perdeu o feeling se a gente não fez a reposição hormonal no primeiro ano. Hoje, a ciência já abrangeu e já disse pra gente que a gente tem uma janela de 10 anos para começar a reposição hormonal depois da menopausa, mas eu posso começar antes na paciente que está sintomática, né? Daí a necessidade de a gente trabalhar o autoconhecimento, porque o que é uma paciente sintomática? Eu vou esperar a mulher ter fogacho para poder repor hormônio para ela? Ou quando a mulher chega para mim e fala que está muito cansada? Mas aí também tem aquela questão, né? Cíntia chegava pra mim com uma menina de 1 ano que mama o dia inteiro. Tô muito cansada. Cara, isso é climatério, isso é, né? É difícil a gente, né? Né, eu acho que você colocou aqui já a sua história, então acho que eu posso usar ela como exemplo, né? A gente se atentou muito na hora que o fogacho apareceu. Foi. Antes do fogacho, a gente estava lidando com a Cíntia reprodutivamente quase falando. Que assiste no puerpério. No puerpério, é isso, pô. Você tá emendando puerpério com amamentação, com mudança de carreira, então, nossa, Cintia, é assim mesmo, né? Você tá sobrecarregada, não é? Então, assim, são coisas muito minuciosas, muito difíceis, então, eu acho que a Denise trouxe uma coisa aqui que é o autoconhecimento, isso é muito importante, né? Talvez se você não tivesse insistido comigo, assim, mas Mariana, não tá normal, não tá legal. A gente teria ficado com a questão da amamentação como a grande causadora de sintoma para você, que pode ser a grande causadora de sintoma para muitas mulheres, né? Porque cada mulher vai reagir de uma forma também, né? Então, eu acho que é muito importante a gente trazer isso e falar sobre isso, porque eu tenho falado isso muito no meu consultório sobre a autorresponsabilidade de tudo, né? Então, acho que a gente começa a ter autorresponsabilidade quando a gente tem autoconhecimento. Sim. Né? Então, você olhar pra você e... Não, eu tô achando que isso não tá normal mesmo. Então, vem cá, vamos trocar uma ideia, vamos conversar. E nós da área, né, nós ginecologistas, eu acho que hoje quem ainda pensa que reposição hormonal não é pra maioria das mulheres, quem ainda pensa que reposição hormonal é só pra depois da menopausa, quem ainda pensa que reposição hormonal pode trazer muito mais efeito colateral do que benefício, tá na hora de... Tá desatualizado. Tá desatualizado, tá na hora de se atualizar ou de fazer mudança de carreira, né? Vocês falaram uma questão sobre a sociedade, eu escutei a Fernanda Lima, que também está no climatério, comentar uma coisa que eu adorei. Como que as pessoas veem uma mulher na menopausa. Ela fala que ela começou a acordar de madrugada, 3 horas da manhã, todo dia no mesmo horário, fogacha, não. Aí ela ligou pra médica, suspeitou, e ela foi falar com o Rodrigo Hilbert, né? O homão da porra. E ela conta a história desse jeito. E eu fui falar com o homão da porra. Sabe qual foi a resposta dele?
você, amor, não, isso não vai acontecer com você. O mão da porra falou isso. Então você pensa, a sociedade não tá preparada Achamos mesmo. o defeito dele, né? Mas Ele sabe não o que tá é o mais preparado. legal? A gente tá vendo hoje em dia as mulheres falarem tanto sobre isso e tá virando uma liberdade muito maior para os Sim. homens também. Uma coisa que a gente devia fazer um podcast com os homens que estão convivendo com as mulheres no climatério e menopausa. Já pensou que legal que seria? Sim. Ver como é que eles estão vendo as esposas, como é que eles estão vendo as companheiras, né, no meio disso, porque ia desmistificar muita coisa na cabeça deles. Eles iriam ver que a mulher não acabou o desejo sexual. Uma coisa é acabar a fase reprodutiva. Sim, a menopausa termina essa fase. Outra coisa é você ver que a mulher não perdeu o desejo sexual, não perdeu o ímpeto pela vida, porque isso a gente não perde. Sim. E pegando esse gancho aí, né? Eu acho que daí vem a questão da maturidade de se viver muito melhor, porque talvez aí na adolescência, na fase adulta jovem, o que a gente entende como desejo sexual? Né? É aquela coisa, aquele fogo, aquela vontade, né? Ah, meu Deus, viu o Rodrigo na televisão, mulher calcinha, entendeu? As pessoas querem isso. Sim. E isso não vai durar a vida inteira, né? Então, assim, a gente aprender também do que a gente gosta, o que a gente quer, como a gente quer, porque a partir do momento que você sabe o que você quer, do que você gosta, você tem desejo por aquilo. E você tem liberdade de escolher o que você quer. Exatamente. Então a gente não vai. Eu acho que talvez o que se perca, e é fisiológico, e é a explosão sexual, aquela coisa de, meu Deus do céu. Não, uma mulher no climatério, uma mulher na menopausa, ela vive bem sem sexo. Né? Se for assim imposto para ela, se ela quiser assim, se for, né? Ficou viúva. Bom, uma viúva vive até bem. porque o desejo sexual da mulher tá muito mais na cabeça do que em qualquer outro lugar. Então, o desejo nesse sentido, né? De assim, poxa, eu tô viva, eu quero, eu gosto, eu vou procurar uma forma de que isso seja bacana para mim, de que isso seja legal. Eu não tô aqui para satisfazer o desejo do outro, eu tô aqui para satisfazer o meu desejo. E o seu desejo também pode ser passar 1 ano sem ter relação sexual, né? E a hora que você for ter, você tá tendo o que você quer, porque aquilo faz bem pra você, né? Vocês já viram no Instagram que tem aqueles reels que a gente assiste? Tem um reels que fala que nós seremos a primeira geração de mulheres menopausadas na melhor forma de todas. Não. É muito legal. É muito bacana, porque ele mostra, assim, as mulheres se cuidando, as mulheres se exercitando, as mulheres comendo bem, as mulheres bem plenas, né? Mas, assim, mostra muito a realidade das mulheres hoje em dia procurando o bem-estar, procurando o corpo bacana. A gente vai ser a primeira geração dessas mulheres. Sim. Então, é um marco. Ao mesmo tempo que tem as mulheres lá atrás, vovozinhas, que passavam a menopausa, né, fazendo crochê, ficando em casa, bonitinha, bem vovozinha mesmo, igual a Mariana falou, tem a nossa geração que está entrando agora. Uma geração que está fazendo o que quer, em todos os sentidos. Eu queria aproveitar que vocês estão falando sobre essa questão, né, já adiantou da reposição, mas também de se alimentar e cuidar bem, para a gente falar um pouquinho sobre como o tratamento dessa fase, né? Não só tratamento medicamentoso, hormonal, mas também, Denise, colaborar aqui com a questão dos tratamentos naturais. Sim. Porque, ouvindo essas mulheres todas relatarem, eu me percebo ali no meio do caminho, até porque recentemente eu iniciei um movimento de uma vida mais saudável. Tem 1 ano e meio que eu comecei a voltar pra academia, que eu comecei a me preocupar com a alimentação. Conversando com a minha mãe recentemente, eu falei, cara, se não fosse isso, eu acho que esse ano eu ia estar meio na merda, assim. Porque isso me deu uma recuperada, assim, me deu mais energia. Então, eu ouvi também um profissional falando esses dias, assim, o quanto que é importante uma mulher na menopausa fazer pelo menos 4 vezes na semana um exercício físico, aeróbico e de força muscular, porque a gente perde muita massa magra também, né? Sim. Então vamos explorar um pouquinho mais aqui o que é importante essa mulher fazer durante a menopausa. Eu acho que assim, em qualquer fase da vida, o corpo que está em equilíbrio, né? Que está funcionando bem, ele tende a apresentar a sua melhor forma possível, né? Eu vou te falar assim, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa para conseguir conduzir um bom tratamento é a aceitação. Né? Você falou aí, por exemplo, da atividade física, da importância da atividade física, a importância do exercício de força, né? Então, assim, quantas e quantas vezes a gente já escutou? Detesto musculação, não gosto de ir pra academia puxar ferro. Tá, mas isso é um tratamento, né? Sim. E mais do que
cara, é um tratamento de um tamanho que, assim, ele faz bem pra parte, pra cabeça, pro equilíbrio mental, né? A questão da massa magra, né? Ela atua no metabolismo, então, para controle de peso, pra gente melhorar o sono, pra gente melhorar todas as funções fisiológicas, a massa magra, ela tá ali, ela é importante, e para proteção óssea. Né? Então, assim, como que a gente protege o nosso osso, né? A gente sabe que a queda do estrogênio é uma das causas da osteopenia e da osteoporose, né? Que é uma doença que é muito mais prevalente na mulher, exatamente por conta disso. Então, assim, como que a gente previne a fratura óssea, por exemplo, numa paciente com osteoporose? O tratamento medicamentoso é o mais importante? Hoje a gente já sabe que não. A gente já sabe que a musculação, o tratamento físico é o mais importante, né? O músculo é quem engloba o osso. Então, se eu protejo a casa do osso, né? Se eu torno essa casa forte, eu tô protegendo esse osso. Então, a gente precisa da aceitação para que isso aconteça, né? A reposição hormonal, ela é importantíssima. A gente sabe que ela vai atuar, ela vai ser uma importante proteção cardiovascular para a mulher. Tá? Então, a gente tem a proteção óssea também, por exemplo, com a reposição hormonal? Tem. Mas a gente vai ter também uma proteção cardiovascular, né? A gente sabe aí pelos dados que quando vira essa fase do climatério e menopausa, a gente tem uma incidência muito maior de morte por infarto, por exemplo, na mulher, né? A mulher morre. Quem nunca ouviu falar isso? Mulher que infarta morre. Homem tem jeito, mulher morre, né? Sim, né? Morre-se mais de infarto no caso da mulher na menopausa. Então, a proteção cardiovascular é muito importante com a reposição hormonal. Importante saber disso porque a gente não vai repor hormônio hoje só para mulher que queixa a gente de fogacho, tá? Já foi assim, a gente já repôs hormônio só para mulher que... E é isso, né? A gente ter uma melhora da qualidade de vida. A Denise vai falar melhor aqui, já vou passar a palavra para ela, tá? Mas a gente tem alimentos que estimulam de forma natural o aumento do hormônio, né? A gente tem captação hormonal no nosso corpo ainda mesmo na menopausa. A gente produz em pequena quantidade. O que a gente precisa fazer com essa pequena quantidade que a gente tem? Aproveitar melhor. Então, a gente tem, né, a nutrição como uma aliada importantíssima, tanto da oferta de alimentos que façam, às vezes, do estrogênio no nosso corpo, né? Quanto na forma da gente aproveitar melhor esse estrogênio que a gente ainda produz, em pequena quantidade, mas que a gente ainda produz. Então, a princípio, é indicado reposição hormonal para tratar. Para a grande maioria das mulheres hoje, tá? A gente vai fazer uma restrição para aquelas mulheres que tiveram câncer de mama, né? Essas mulheres realmente são mulheres com impeditivo de fazer o tratamento com hormônio. A mulher, tá? Não história familiar. A história familiar a gente vai avaliar, a gente vai fazer né? A gente vai talvez aí contraindicar para algumas que tenham história familiar, mas não é contraindicação absoluta, né? Para mulheres com doença cardiovascular instalada, então, por exemplo, mulheres que já infartaram, mulheres que, né, que têm a doença cardiovascular. Essas não podem repor hormônio. A mulher com hipertensão também, ela vai ter aí uma contraindicação relativa importante, tá? Mulheres tabagistas, né? Mulheres que têm um histórico de trombose, as mulheres que têm trombofilia. E aí, gente, eu vou voltar aqui na minha formação de origem, que é a obstetrícia, né? Minha atuação de origem. Não é a trombofilia diagnosticada porque eu quis fazer um exame para saber se eu tinha risco de perder o meu bebê, o meu exame deu alterado e eu usei heparina na minha gravidez. Não é isso, são as mulheres que têm a trombofilia manifesta, né? Então, que tiveram algum episódio de trombose ou que tiveram os episódios de perda por causa da trombofilia. Essas mulheres também vão ter contraindicação de usar a reposição hormonal por questão de aumentar risco de trombose mesmo, tá? Pacientes com risco cardiovascular aumentado, né? Que não é que tenha doença cardiovascular, mas que tem um risco cardiovascular aumentado. Colesterol alto, e aí a gente tem um programa matemático que faz esse cálculo de risco pra gente. A gente também precisa ter uma parcimônia, então a gente às vezes vai precisar corrigir primeiro esse risco cardiovascular para depois colocar ele em reposição hormonal. Mas assim,
Na grandíssima maioria das vezes, a gente vai dosar risco-benefício, né? Então, mesmo, por exemplo, a mulher hipertensa, toda mulher hipertensa vai ser contraindicada? Não. A gente vai avaliar essa mulher, né? A grande questão mesmo que contraindica absolutamente é o câncer de mama. E aí, para essas que são totalmente contraindicadas, aí o tratamento é só natural? Ou tem alguma coisa? Só natural. A gente tem, por exemplo, para fogacho, tá? Especificamente para fogacho, a gente tem alguns ansiolíticos que, usados em uma determinada dose, eles podem diminuir esses sintomas vasomotores. Então, a gente tem algumas coisas medicamentosas para fazer, mas muito específico para determinado sintoma. Então, o fogacho, por exemplo, é um que a gente pode tentar tratar com medicações não hormonais. Insônia, você vai conseguir tratar com outros medicamentos. Então, o negócio é que assim, insônia a gente não trata com remédio, né? A gente dá o remédio pra pessoa dormir. Isso não é tratamento de insônia. Então, eu posso sim usar um remédio pra pessoa dormir, tá? A insônia é uma que, com alimentação, com os métodos naturais, é onde a gente vai conseguir os melhores resultados, né? Muito mais do que com a medicação. Inclusive, muito mais do que com a reposição hormonal. Tá? A reposição hormonal, ela não vai tirar todo e qualquer sintoma. A reposição hormonal, ela vai fazer proteção óssea, proteção cardiovascular, indiscutível que ela faz isso. Ela pode melhorar a questão de ressecamento, principalmente ressecamento vaginal, mas a mulher na menopausa, ela não tem só ressecamento vaginal, ela tem ressecamento de mucosa. Então, ela tem ressecamento na boca, ressecamento no olho, né? Pele ressecada. A gente vai melhorar ressecamento de mucosa, mas, por exemplo, muitas vezes com a reposição hormonal, a gente não vai melhorar ressecamento da pele. A gente não vai melhorar a qualidade do cabelo, né? Então, a reposição hormonal, ela tem o seu lugar, ela tem o seu papel muitíssimo importante, mas ela não é, por si só, assim, repôs hormônio, tá resolvido. Não, de forma nenhuma. Então vamos falar dos tratamentos naturais. Eu tô ouvindo aqui vocês e tá vindo um monte de coisa na minha cabeça. Essa semana eu tava lendo, como sempre, né, sobre climatério e menopausa, e eu vi alguns sintomas que muitas mulheres nem sonham que isso já faz parte do climatério e menopausa, e que eu me identifiquei tanto que eu falei, gente, como é que pode? Sabe aquela coisa de você bater na quina toda hora? Parece que você perde a noção de espaço, de equilíbrio. Nossa, eu nasci no climatério, então. Gente, isso acontece de verdade. Isso acontece de verdade. Outras coisas que a gente não fala de sintomas. Problemas de gengiva, de dente. Outra coisa que a gente fala muito pouco, muitas mulheres, especialmente hoje em dia que eu atendo, já chegam no consultório falando assim, Denise, eu tenho intolerância à lactose. Mas não é sempre intolerância à lactose. Às vezes, o que acontece? A nossa microbiota, ela modifica. A microbiota intestinal da mulher no climatério, ela modifica. A gente passa a ter mais bactérias iguais do que diversidade de bactérias. Isso não é legal. Então, quanto mais diversidade, melhor. Então, essa microbiota do estômago também muda, do aparelho digestivo como um todo. Então, muitas vezes, a intolerância à lactose não é intolerância à lactose, são as enzimas que já não estão funcionando adequadamente para fazer a digestão. Então, ela sente quando ela toma um leite, ela sente quando ela toma um iogurte. E a gente precisa prestar muita atenção nessas modernidades. Leite inflama, não posso tomar leite, porque a mulher precisa de um aporte de cálcio na dieta. Entendeu? Então, não é excluir por conta própria o leite totalmente da dieta, não como mais queijo, não como mais leite. Não. A gente precisa ter um acompanhamento disso de perto, porque, igual a Mariana falou, para a gente evitar osteopenia, osteoporose, a gente precisa ter o cálcio da dieta, ou até suplementar também. Bom, como eu trabalho na parte do tratamento natural, né, da menopausa, eu digo que o grande mal atualmente da mulher é a inflamação. A mulher que passa pelo climatério com o organismo mais inflamado, e eu falo inflamado a nível celular, né? Comendo, o que é inflamação? São aqueles danos que a gente vai causando na célula ao longo dos nossos anos, que a inflamação não surge do dia para a noite. A gente vai causando aqueles danos nas células e elas vão se inflamando. E isso gera uma grande inflamação no corpo. Então, a mulher, quando entra no climatério, que ela percebe todos esses sintomas, ela não tem, às vezes, consciência do quão errado ela estava levando a vida dela. Estou falando a nível alimentar, a nível de atividade física, de estresse, porque a mulher precisa ser vista em todos os aspectos. O estresse, atividade física, alimentação, sono, tudo isso envolve um estilo de vida saudável. Então, essa inflamação no climatério, ela também já está mais do que provado que ela aumenta os sintomas
os sintomas ruins que o climatério traz. Então, o que a gente luta constantemente? Gente, vamos ter um estilo de vida mais saudável, porque quanto mais saudável você tiver, menos sintomas você vai ter. Mas também não significa que não vai ter sintoma nenhum. Uma coisa que a Mariana falou que isso acontece comigo até hoje, eu não consegui corrigir o sono na menopausa. Então, mas aí a gente não sabe o que vem vem primeiro, se é o ovo ou se é a galinha. Eu já sou uma pessoa que nunca dormi bem. A menopausa me piorou o sono. Então, a reposição hormonal não supriu o meu sono ruim. Então, a gente não pode jogar toda a culpa dos nossos sintomas só no climatério e menopausa. A gente tem que ver como é que era a nossa vida antes. Agora, alimentos que são chamados fitoestrógenos são os alimentos que fazem bem, que fazem a mulher repor o estrogênio de forma natural. Então, quando eu monto um plano alimentar, eu coloco o paciente, por exemplo, colocar, em vez de você comer um arroz, você vai comer um inhame 3 a 4 vezes por semana, que o inhame é um alimento fitoestrógeno. As sementes de girassol, de linhaça, de abóbora, elas dão para a mulher um aporte maior de proteína vegetal. A mulher precisa estar atento nessa época à proteína, e não só proteína animal, não é só comer carne vermelha, que é altamente inflamatória, isso é verdade, né, não é mito. Então ela tem que priorizar carne branca, proteína vegetal, e especialmente vindo desses alimentos fitoestrógenos. Quando a gente monta o plano alimentar, ele é voltado especialmente para a época da vida que essa mulher está. Não é um planejamento aleatório. Eu só quero emagrecer porque minha gordura abdominal aumentou no climatério. Não é só fazer um déficit calórico. Você tem que colocar saúde dentro desse plano alimentar. São os alimentos fitoestrógenos, as sementes. Tudo isso tem que ser pensado para a mulher nessa fase. E, além de tudo, a gente tem fitoterapia, para trabalhar especialmente com as mulheres que não podem fazer reposição hormonal, então elas não estão abandonadas, tem tratamento para elas, tem os nutracêuticos, tem a fitoterapia, tem a suplementação de vitaminas e minerais, porque a gente é constituído por células, as células devem ser nutridas. Por que a gente deve comer sempre comida de verdade? Porque é a comida de verdade que vai nutrir as nossas células. Então é isso que a gente precisa estar atenta, e essa mulher, quanto mais saúde ela tiver ao longo da sua vida, quanto mais tiver peso equilibrado, controle do estresse, sono adequado, mais saúde ela chega na menopausa e mais saúde ela vai estar até o fim da sua vida. Vendo a Denise falar aqui, me veio uma coisa na cabeça. Quando eu falei de aceitação, uma das coisas que a gente precisa para fazer um tratamento adequado é a aceitação. E aí ela falou da atividade física, de acúmulo da gordura abdominal, tá? Eu acho que isso também faz parte, assim, a gente entender que a gente mudou, né? Então, assim, a Cíntia do climatério, a Cíntia da menopausa, a Cíntia aos 40, aos 50, aos 60, não é a Cíntia dos 20, dos 30, né? Isso é uma outra coisa, porque hoje eu acho que as coisas estão se perdendo, né? Então, assim, a mulher tá jovem, 50 anos, é super jovem, eu quero manter meu corpo dos 30 anos. Não vai manter, cara. E aí, pra você manter esse corpo, você também não tá buscando saúde. Sim. Entendeu? Aí a gente começa a ver as coisas, as doideiras, né? O excesso da busca pela estética, uso de hormônio não indicado, de forma não indicada, né? A gente tem a grande discussão dentro de ginecologia, nutrição e enfim, que é a testosterona. A mulher tem que usar testosterona, não tem que usar testosterona, dosa testosterona, não dosa testosterona. Mulher, fisiologicamente, ela tem uma dose baixa de testosterona, né? Isso é o fisiológico. A gente tem em todas as espécies, o macho atua de uma forma, o macho funciona de uma forma, a mulher funciona de outra, a fêmea funciona de outra. Então, mulher tem testosterona baixa. Mas quantas e quantas e quantas vezes, acho que todo dia eu escuto isso no meu consultório, né? Ou alguém pedindo para usar testosterona para ver se ela não tá baixa, ou alguém que chega com uma dosagem de testosterona me dizendo, mas a minha testosterona tá baixa. Graças a Deus, porque você tá saudável. Porque se você não tivesse saudável, se você tivesse testosterona naturalmente alta, você tava doente. E doença geralmente grave, né? Não é... Então, e aí assim, vamos usar testosterona para todas as mulheres na menopausa porque elas querem melhorar o desempenho, elas querem melhorar o desempenho físico, elas querem ter músculo, elas querem... Isso que a gente... Fazer isso também é antinatural, isso também não é fisiológico. E quando a gente fala de buscar um tratamento, de buscar saúde, a gente tá querendo buscar saúde. A gente não quer buscar resultado a todo custo. Né? Então, a gente vai ter indicação de uso de testosterona para mulheres?
Sim, temos uso de testosterona indicado para mulheres quando a gente está diante de um quadro diagnosticado de desejo sexual hipoativo. Fora isso, a gente não tem indicação formal de testosterona. Ah, mas fulana usa. Ok, tá? Aí daí vem a outra questão que eu falei, a autorresponsabilidade. Beleza, você vai buscar alguém que repõe testosterona para todas as mulheres na menopausa? O que você quer é um corpo sarado? Se não é a saúde que você está buscando, não é, regular o corpo da menopausa, você quer um corpo diferente da menopausa? Joia, se é isso que você está buscando, tudo bem. Não vou dizer que não é para usar, não tô aqui para dar receita para ninguém, né? Mas é entender isso, né? Então, assim, a sua performance física durante a fase de climatério e menopausa não é a sua performance física de quando você tinha 20, 30 anos. Então, você não vai ter a mesma quantidade de músculo, você não vai ter a mesma qualidade da pele, você não vai ter o mesmo formato do corpo, né? Eu acho que isso é muito importante a gente falar também. Quando a gente fala de tratamento, a gente precisa trazer as pessoas para lucidez. É uma fase da vida que é diferente. Não temos o mesmo corpo mais, né? E aí vem a maturidade, vem o autoconhecimento, né? Sim. Você se conhecer, você tá satisfeita com o que você vê no espelho, sem ser o corpo de 20 anos, você ter saúde, porque nada na vida paga você ter saúde, né? Eu costumo brincar, quando alguém fala pra mim assim, hoje é domingo à noite, nossa, que droga, eu falo, graças a Deus. Graças a Deus que a gente tá com saúde, que a gente vai voltar a trabalhar, porque é a melhor coisa que a gente pode ter. Então, todo mundo que chega até a mim falando de climatério, de menopausa, o que eu faço junto? Vamos buscar é saúde. As minhas pacientes, eu não tenho nem perfil de paciente que tem hipertrofia, não é tanto o meu perfil. O meu perfil de pacientes são as pacientes que buscam saúde, buscam estar bem com elas mesmas, alimentação equilibrada, mas não é essa paciente de hipertrofia, de mudar o corpo, né, para uma forma meio masculina, no fim das contas, né? Eu acho importante a gente falar sobre isso, porque, inclusive, essa busca desenfreada do hormônio como uma solução de uma coisa que, inclusive, eu nunca fui, né? Nem de voltar a performar minimamente como eu performava, mas eu nunca fui isso, é o que traz uma certa barreira e preconceito com algumas pessoas que chegam no consultório e falam, não quero repor de jeito nenhum. Então, a gente está falando de reposição hormonal para risco. Uma tia minha, recentemente, a gente falando sobre essa questão de climatério, ela falou assim, não, mas de menopausa, né? Ela, não, mas você não vai repor não, né? Não faz isso não, é muito perigoso. E pelo contrário, então eu queria já começar aqui falar um pouquinho sobre a questão dos riscos da menopausa. Porque se a gente não trata, se a gente não faz essa reposição, é arriscado. Sim. E não é só, você falou da cardiovascular, mas eu li bastante também sobre questão de doenças neurológicas, Alzheimer e outras questões que a falta da reposição hormonal pode trazer para essa mulher na menopausa, especialmente se é uma menopausa precoce, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre esses riscos. E não tem nenhum boom também que você começa a repor hormônio e sua vida muda do dia para noite. Isso não existe. Assim, né? Vamos mandar uma real aqui, né, gente? A menopausa, o climatério é um sinal de que estamos envelhecendo, que estamos entrando num processo de envelhecimento, né? E se a gente for deixar o natural agir, tá? A gente vai voltar ao que éramos 100 anos atrás, né? Que a expectativa de vida da mulher, não vou saber exatamente agora qual era a expectativa da mulher 100 anos atrás, mas muito provavelmente em torno dos 48, 50 e poucos anos, né? A gente já evoluiu, a gente já passou dessa fase, a gente está interferindo nisso, a gente está interferindo na expectativa de vida por uma série de coisas, né? A gente está interferindo na expectativa de vida porque a gente entendeu que alimentar bem é importante, porque a gente entendeu que a atividade física é importante, porque entendemos diversas doenças e passamos a atuar nessas doenças, controlando essas doenças, né? Então, assim, vamos viver mais. Mas vamos viver mais e melhor, né? Porque vamos viver mais com uma sequela de AVC, vamos viver mais com uma sequela, com um déficit neurológico, né? Então, é isso, né? Se a gente for pegar o 100% natural, as mulheres não tinham Alzheimer, não tinham Parkinson, não tinham outras degenerações neurológicas, né? Porque elas não viviam esse tanto de tempo. E aí, se a gente realmente não cuidar dessa parte, né? Não cuidar da célula, né? A gente está cuidando do neurônio, a nossa célula do sistema nervoso. Se a gente não cuidar dela, a gente vai ter uma manifestação do envelhecimento dela, que é o natural, tá? Então,
sim, a reposição hormonal, ela não é uma coisa natural. A mulher, aos 40 e poucos anos, não tá mais produzindo hormônio da forma que devia. Mas a gente tá melhorando a expectativa de vida dessa mulher. Então, a gente tem que melhorar com qualidade. Sim. E aí, o hormônio vai entrar no cuidado da saúde dessa célula, que se não estiver recebendo o hormônio da forma adequada, né? Uhum. Ou pelo menos de uma forma mínima, ela vai entrar realmente em falência. Eu queria perguntar uma coisa para vocês com relação ao álcool, porque falando sobre fator de risco, né, a alimentação desequilibrada, a falta de atividade física, isso tudo é fator de risco para qualquer fase da vida, especialmente para a menopausa. Mas eu escutei um vídeo esses dias que ele falava bem assim, uma mulher na menopausa, qualquer dose de álcool é uma chance a mais agora acho que é câncer de alguma coisa. Não vou lembrar exatamente o que é. Enfim, aí esse vídeo falava que a mulher na menopausa, ela começa a ter menos vontade de ingerir álcool mesmo. Uma coisa mais basicamente... E aí, assim, e é verdade, gente, que eu tô sentindo menos vontade mesmo. Eu bebi muito mais do que eu bebo hoje. E assim, tem algum estudo falando sobre álcool? Como é que é essa relação? A gente já sabe que álcool é prejudicial. Eu não vim preparada para responder essa pergunta. Eu não coloquei no roteiro, né? Não tá no meu conhecimento amplo, assim, né? Não sou uma especialista em climatério e menopausa. Eu, na verdade, estou caminhando junto com as minhas pacientes, porque eu estou deixando de ser obstetra de muita gente para virar ginecologista de muita gente. Então, isso é uma coisa que realmente não tá no meu conhecimento amplo ainda, tá? Mas eu não acho que é verdade esse também, não. Eu acho que a gente vai sempre bater na tecla de algumas coisas, assim, da maturidade, do bem-estar, né? Quem aí hoje, né, de vocês, não exagerou um dia no álcool e acordou no outro dia? Não, mas assim, agora, nesse momento da vida, acordou e falou assim, cara, não devia ter feito isso, assim, eu tô doente, entendeu? Eu vou passar esse domingo doente, porque eu ontem... é doença agora, exatamente, né? Ressaca é Covid, é UTI quase. Então, assim, eu acho que chega uma hora que você vira e fala assim, não, eu vou maneirar, porque eu posso aproveitar maneirando, eu não preciso beber esse tanto mais. Porque o álcool é inflamatório, né, gente? A gente volta lá atrás da inflamação. Sim. É por isso que a gente pede para as mulheres maneirarem. E aí eu acho que a hora que você tá se cuidando melhor, você não quer. Aí é aquela história, assim, pô, se eu encher a cara esse final de semana, eu vou passar a semana que vem inteira inchada. Eu vou pesar muito, eu vou subir na balança e vou ver. E aí a gente começa a ter esse cuidado. E aí é isso, eu preciso ler o tal estudo que fala sobre isso. Vou te mandar o vídeo. Pra mostrar que é bioquímica a falta de vontade, entendeu? Porque até onde eu consigo entender isso aí, talvez isso seja muito da maturidade, do se cuidar, do querer estar melhor, do vou cumprir com a minha atividade física. Então, se eu beber muito hoje, amanhã eu não faço a minha atividade física e aí eu não vou cumprir o que eu me prometi durante a semana, então vamos equilibrar tudo, né? Eu acho que... Você tá falando isso, eu vi um post essa semana muito engraçado. O cara falou assim, gente, como é que a pessoa consegue, quarta-feira, 10 horas da noite, postar um videozinho com uma taça de vinho e quinta, 5h30 da manhã tá na academia? E essa pessoa só pode ter 20 anos, porque eu hoje, ou eu bebo de noite, ou eu vou à academia de manhã. Os dois não funcionam mais. Não dá. A gente tem que escolher as nossas guerras. Não dá. E uma coisa que a gente pode falar também é como que as mulheres podem se preparar para essa fase. A gente estava trocando uma ideia aqui até antes de você chegar, Mari, que assim, outro dia eu estava numa mesa de amigas, que todo mundo tem mais ou menos a mesma idade que eu, e aí eu falei, né, sobre isso, e é chocante, porque algumas, inclusive, não têm filhos. E a gente não espera que a gente vá, eu, graças a Deus, cumprir meu papel nesse mundo reprodutivo já, né? O resto ainda tem muita coisa para cumprir. Mas as mulheres precisam se preparar para isso. E como se preparar? Eu brinco que eu sou a portadora de más notícias, né? Porque às vezes tá lá no grupo, a gente tem um grupo de amigas lá no WhatsApp que uma fala assim, nossa, hoje eu falo assim, então, gente, a gente tá mais perto da menopausa do que da primeira menstruação. Isso aí é reflexo disso, né? E aí eu vou te falar de novo, a aceitação, né? Como que a gente vai se preparar para passar por isso tudo se você não está aceitando que isso vai acontecer? E aí, a gente já falou de dieta, de atividade física, que eu acho que hoje isso devia ser propósito de todo mundo, né? Eu acho que a gente já começa hoje com os nossos filhos a ensinar que o açúcar não é legal, que a gente não pode comer tudo que a gente quer, a hora que a gente quer, que tem que ter equilíbrio, que comer uma verdura é importante, né? Hoje a gente vê muito mais isso já sendo trabalhado nas crianças, mas assim... A minha cabeça era assim, ainda tá? Minha memória ainda é muito boa, assim.
não adianta eu querer ter essa memória pra sempre. Então, cara, é isso, assim, onde que eu vou anotar as minhas coisas? Na agenda, no celular, no post-it, Nos três. nos três, eu vou colocar despertador pra mim, entendeu? Se eu não aceitar que eu vou ter que começar a fazer isso, aí a minha produtividade, ela vai cair, mas muito mais do que ela cairia pelo simples fato de eu estar entrando numa fase de climatério. Eu preciso aceitar, eu preciso ter estratégia de... né? Então, eu acho que a gente tem que... Aceita que dói menos, né? Exatamente. E começar a ter estratégias de vida pra isso, entendeu? Ah, mas como que eu vou fazer atividade física se eu tenho que fazer compra, se eu tenho que cuidar de criança, se eu tenho que levar na escola, se eu tenho que buscar na escola, se eu tenho. Vamos mudar isso aí? Então, assim, não sou eu que tenho que fazer isso tudo. Então, eu preciso achar um momento no meu dia a dia. Não achei ainda não, tá, gente? Tô falando isso aqui, mas não procurem não procurem postagem minha na academia, porque vocês ainda não vão achar. Mas gente, mas dá pra fazer. É porque você não Mas gosta. eu não tô falando isso. Eu não tô falando... Veja bem, eu não estou falando que não dá pra fazer. Eu tô defendendo exatamente a gente... colocar isso como uma necessidade. Sim. Então, assim, se eu não colocar isso como uma necessidade, eu vou achar outras necessidades na frente. Sim. Né? Pra mim, Isso é tratamento. Né? Isso é o que a gente atividade física no climatério e menopausa é tratamento e é remédio. Ô, gente, mas olha só, mais do que tratamento, eu tô vendo a gente falar aqui tratamento, já tive vontade de falar isso algumas vezes, então agora eu vou falar. A gente trata doença, né? E eu acho que a gente não pode trazer a menopausa como uma doença. A osteoporose é uma doença. É verdade. A osteopenia verdade. é uma mudança, mas não é uma doença. Então, assim, não é tratamento, é adaptação, entendeu? Eu preciso me adaptar a essa fase e me adaptar a tudo que ela me traz, a tudo que ela exige de mim, para que eu possa viver de forma plena. Então, assim, a atividade física é tratamento? Eu não tô doente. Então, se eu ficar esperando ficar doente para começar a fazer atividade física, talvez eu não faça, porque talvez eu não me entenda doente por muitos e muitos anos ainda, entendeu? Quantas pessoas não entendem que o colesterol alto é uma doença? A maioria não entende. Se você sentar numa mesa de bar com os amigos, se você levantar e quem tá com colesterol em dia, eu vou te falar que tá meio a meio ali e que vai ter uma galera que não vai estar fazendo nada por isso, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que falar muito, tem que conversar muito, tem que colocar isso muito como uma coisa natural, porque eu não tenho que tratar, eu tenho que me adaptar, eu não tenho que tratar. Enquanto eu estiver buscando tratamento, eu não vou encontrar a solução, porque eu não vou... A Denise falou, a gente vai morrer com isso, a gente vai morrer com essa informação. Eu entrei na menopausa e acabou, né? Então, enquanto eu estiver tentando tratar e não conseguir chegar ao final do tratamento, eu vou estar frustrada. Né? Ah, eu tô fazendo atividade física pra quê? Que dia que o tratamento acaba, né? Tô fazendo um tratamento pra... Não, mas a atividade física é pra vida toda. Então não é tratamento. Eu vou me adaptar e eu preciso da atividade física pra eu viver bem, né? Voltamos na aceitação. Como é que eu vou me preparar para viver isso tudo? Tem que aceitar, cara. Tem que aceitar que é uma fase diferente, que os resultados vão ser diferentes, que a gente vai precisar se adaptar para viver essas coisas de forma diferente, entendeu? Tem que usar óculos, né? Talvez, eu acho que o meu primeiro sinal de que tá chegando isso pra mim foi o dia que eu peguei meu celular, olhei e falei assim, tô cansada, não tô conseguindo ler. Aí no dia seguinte eu falei assim, mas hoje eu não tô cansada, ontem eu dormi cedo porque eu não consegui ficar no celular, por que eu não tô enxergando? E fui lá e tive que ir ao oftalmologista. E a gente trazer humor também, entendeu? Né, gente? A gente tem que trazer humor, né? Não tô enxergando nada, me empresta óculos. E quantas vezes no barzinho de noite me empresta óculos, é que eu não tô enxergando nada, hoje eu não trouxe o meu. Gente, vamos chegar nessa fase, né? Eu já tô há muito tempo nessa fase. Eu tô usando lente. Eu acho que a gente tem que colocar mais humor também. Envelhecer, gente. Envelhecer todos vamos. A outra alternativa é muito pior. Não tá aqui pra envelhecer. Mas isso também parte de uma coisa que a Mari falou, que é a gente tá tentando não envelhecer num aspecto mais superficial da coisa, né? Tipo, a gente quer parecer jovem o resto da vida. Eu acho ótimo se cuidar, eu acho que tem que se cuidar. Mas, assim, tenha um extrapolar desse parecer jovem, de um corpo que não me pertence e tudo mais. Então, se eu não aceito nem o meu corpo, eu vou aceitar uma falha do meu corpo, que é ele não ovular mais e eu não menstruar mais. Então, essa aceitação é muito importante mesmo.
Mas eu entendo que esse podcast tem um intuito, assim, até um pouco mais profundo, que é de alertar, às vezes, mulheres de 40 anos que acham que tá super longe de acontecer. Sim. E às vezes não tiveram filhos ainda. Sim. E estão esperando alguma coisa. E, cara, pode não dar tempo. Pode não dar tempo. Né? Se você não... E mesmo que você já tenha tido filhos, é bom que você já comece a se preparar para isso emocionalmente, porque é uma fase que, por mais que a ciência tenha nos ajudado aí a parecer mais jovem, o nosso corpo está funcionando da mesma forma, né? Então, penso que é preciso se preparar. Uma coisa que eu queria te falar sobre essa coisa do tratamento, eu li em algum lugar também, né, nesse preparo aqui do roteiro, que parece que a menopausa, ela tá pontuada no CID. Sim. Sim. Então, ela é vista como medicina porque o como CID é uma o Código Internacional de Doenças, né? Mas, por exemplo, uma consulta ginecológica de rotina, ela tá no CID. Eu tenho CID para isso. Ah, entendi. Entendeu? Então, ele, na verdade, não é só de doenças. Entendi. Né? É de condições de saúde, vamos colocar assim. Entendi. Uma última discussão que eu queria trazer aqui é a questão de como as empresas podem se preparar também a acolher essas mulheres, né, gente? Porque, assim, por mais que não seja uma doença, é uma fase muito complicada. E não é... A gente não tá falando... adaptação, né? A gente não tá falando do período como um todo, né? Assim, porque é isso. Tive a menopausa, o resto da vida. Mas naquele período que você começa o climatério, que os fogares começaram, que a névoa mental começou, é muito complicado. Eu até li ontem uma matéria de uma mulher falando que... Eu acho até que é a CEO de uma organização latino-americana que ajuda empresas a se prepararem, a ajudar as funcionárias, os colaboradores a se preparar para esse momento. Ela falando que ela estava numa reunião de apresentação de orçamento importantíssima e que por 3 segundos, ela fala, 3 segundos, eu não sabia quem eu era, aonde eu estava e com quem eu estava falando. E, imagina, ser numa reunião de trabalho, cheio de homem que nunca passou por isso e de repente uma situação dessas. Então, as empresas precisam entender que se você tem colaboradoras, mulheres, a partir dos 35 anos, né, para frente, ela pode passar por isso. E aí, como que a empresa pode também ajudar nesse momento? Porque a gente sabe que a empresa está aí para lucrar, para, enfim, que é a produtividade máxima dos seus colaboradores, mas tem uma fase, tem um momento da vida que a mulher não vai conseguir dar isso tudo até que ela comece a se tratar, adequar a alimentação, repor e tal. Então, eu acho muito importante que os homens, você falou de trazer os homens para essa discussão, que especialmente os homens, dado que mulheres líderes vão passar por isso, então elas têm mais compreensão de lugar de fala, inclusive. Mas os homens também tenham conhecimento dessa situação, porque para eles é uma coisa completamente nova. Então, assim, um líder de 35 anos, tem lá sua colaboradora de 40 anos, que de repente teve uma névoa mental no meio da reunião, ele não vai entender o que é isso. Então, é nossa função também estar aqui para trazer essa clareza para que esses líderes também se preparem, também forneçam um ambiente livre para que essas mulheres tenham acesso ao RH e consigam trazer essas mudanças, né, essas dificuldades que ela vai tendo no trabalho, porque hoje, assim, eu sou líder de mim mesma, mas eu acredito que se eu tivesse um líder, eu precisaria de um entendimento, né? De um acolhimento. Bom, acho que as empresas, pelo menos as que estiverem escutando, a gente pode contratar nós 3 para ir lá dar uma palestra. Vamos. Né? A gente pode começar a fazer isso. Fazer né? um combo. Eu acho que a gente pode começar e falar divulgar sobre informação. isso. E começar e trazer isso, por exemplo, a gente... pode falar nome de empresa aqui? Pode. A MRS, por exemplo, ela está fazendo hoje um movimento, né? Não sei o que eles estão chamando lá dentro, mas que eles estão estimulando as colaboradoras a congelar óvulos, né? Eles estão fazendo, eles estão dando, eles custeiam até 70% do tratamento, tá? Isso aqui em Juiz de Fora. Então, assim, não vamos fazer só isso, então, não? Então, vamos... Porque essa mulher que tá congelando óvulo, daqui a 10 anos, ela tá passando por isso aqui que a gente tá falando. Ou menos, mas isso eu tô colocando assim... Uma mulher de 30 anos que falou assim, vou congelar óvulo porque eu tô no auge da minha produtividade, daqui a 10 anos ela já não tá no auge mais, né? Eu acho que a gente tem um monte de estudo aí, você vai saber falar disso melhor do que eu, mostrando que jornadas intermináveis de trabalho, elas não são tão produtivas assim. Sim. Então, vários países já defendendo a jornada reduzida de trabalho, de 4 dias de trabalho, né? Acho que trazer esse entendimento, então, quem sabe, né, dar uma
uma afrouxada mesmo nessa jornada de trabalho para essas mulheres, porque é isso, a gente está falando aqui que o sono fica atrapalhado, então se o sono fica atrapalhado, será que essa mulher, na hora que ela levantar e tiver que estar lá na empresa 7, 8 horas da manhã, será que se ela não começasse às 9h30, 10 horas, ela não ia estar melhor? Ela não ia estar melhor se ela fosse para o trabalho depois que ela fizesse uma atividade física? Então, né, aí, ó, mais um programa para as empresas instituírem, né? Não é a ginástica laboral, é o vale atividade física, né? Que seja 3 vezes por semana ali, liberar 1 hora, né? Igual tem a licença amamentação, né? Fazer aí uma licença atividade física. Vou fazer um slogan para os empresários, falando assim, a vida reprodutiva da mulher é finita, mas a produtiva não. É isso. E uma outra coisa que você falou aí das líderes, Cíntia, eu, dentro do meu consultório, vejo muito isso com grávida, e acho que já tô vendo com as mulheres no climatério, que é o outro lado da liderança feminina, que é assim, comigo foi assim, eu vou... Você vai, eu tive que produzir o meu máximo, então produza você também o seu máximo, e que pena que você tá no climatério. Eu também passei por isso no climatério. E eu sei o que você tá sentindo, quando na real você não sabe. Isso, eu sei, exatamente, porque o climatério é uma fase solitária, né? Cada um tem o seu, cada um passa por uma dificuldade, para cada mulher um ponto é o mais importante, né? Então, eu acho que, assim, conscientizar a empresa como um todo. A gente tem que conscientizar as mulheres também, né? Com certeza. Então, assim, se você passou por isso, eu sinto muitíssimo que na sua época isso não era falado. Eu sinto muitíssimo que na sua época isso não era validado. Mas vamos validar quem tá chegando. Não vamos fazer com que o que fizeram, né? Eu acho que isso serve para tudo, né? A gente vê aí, antigamente podia dar palmada no filho, hoje em dia não dá mais. Então, assim, não é porque você recebeu palmada que você só vai saber criar bem dando palmada. Então, vamos validar essa necessidade de reprogramação feminina, né? Então, assim, se você já passou por isso e foi ruim pra você, não faz isso ser ruim pra outra mulher, não, né? Perfeito. Nessas pesquisas, eu descobri essa organização latino-americana que eu estava comentando com vocês, que se chama No Pausa, que ajuda empresas a criar programas como esses que você, né, deu de exemplo que a gente pode criar essa organização já explorando aqui. Aqui no Brasil já tem uma organização também, mas é um pouco menor. Essa No Pausa é maior e foi fundada por essa mulher que passou por isso tudo. E depois eu fui pegando vários exemplos, até trouxe aqui, por exemplo, Londres, eles têm lá uma licença menopausa para os funcionários da prefeitura, que tem alguns dias, logo no início dos sintomas do climatério, né, que para se entender melhor ali naquele período. Na Irlanda também tem um banco lá que passou a dar 10 dias para as funcionárias que começaram a ter os sintomas, para elas se entenderem nesse movimento também. Enfim, há muitas coisas que as empresas podem fazer, não necessariamente de licença. Eu tô com vontade de rir aqui, gente. Eu tô com vontade de rir dessas informações. Tipo assim, 10 dias. O que a mulher vai fazer com 10 dias? Você vai estourar? Vai procurar os profissionais, Mas 10 dias, coitada, não dá tempo de nada. Dá tempo de... Não, você liga, o médico não tem data, né? Aí você fala, você pode passar minha licença de 10 dias para daqui a alguns dias, quando o meu médico Então, de repente, isso é uma ideia também para nós nos consultórios, né? Assim, uma vaga de prioridade para mulher surtada no climatério. Assim, tipo, cara, dê conta disso agora. Precisa de uma consulta de urgência. É urgência mesmo, né? Porque hoje tem um dado interessante também, que 20% da força do trabalho tá vivendo a menopausa. Cara, 1/5 dos seus colaboradores está passando por isso. Então a gente precisa olhar para isso, precisa dar voz, precisa dar vez. Vontade de rir também, mas aí é rir de tristeza, né? Mas a gente sabe que tá cada dia mais difícil aposentar, né, gente? Então, a partir do momento que nós não vamos aposentar, porque cada dia é mais difícil, todo mundo vai trabalhar com baixa produtividade. Acabou a época que quem começou a trabalhar lá, né, no magistério, com, sei lá, 20 anos, tá aposentando, com 48, 50 anos. Não. A galera agora vai dar aula, vai ensinar, vai ser médico, vai até os 80. Porque... Bom, gente, a gente caminhando para o fim aqui, vocês têm algum livro, material para indicar, para leitura? Sei lá, qualquer coisa. Eu acho que a mídia hoje está mostrando coisa demais pra gente, especialmente nos últimos 5 anos. Se você ligar na televisão, Instagram, tá todo mundo falando sobre isso. E quanto mais informação a mulher buscar, ela tiver nas mídias sociais mesmo, melhor, mais a gente vai poder divulgar essas informações, mais conhecimento essa mulher, esse homem vai ter, esse empresário.
A gente precisa divulgar a informação. Você falou da Fernanda Lima, né? Ela tá fazendo agora o podcast, eu escutei não consigo escutar muito. Mas quem é uma pessoa que fala muito disso também, e de uma forma super bem-humorada, porque ela é super bem-humorada, mas traz... é a Mônica Martelli. Sim. Ela traz muitas informações técnicas, né? Que ela acaba buscando com profissionais. Eu acho que hoje, assim... Leitura, eu acho leitura uma coisa tão individual que, assim, particularmente eu às vezes fico meio assim de indicar, né? De indicar, sabe? Porque, por exemplo, aquele livro lá, 60 Dias de Neblina, todo mundo, eu li, blá, blá, blá. Eu não li, você acredita? Eu não li também não, entendeu? Mas, assim, e várias coisas que eu já li de pílulas dele ali, sabe? Assim, a gente, né, você também já trabalhou com humanização do parto e tal. Quanta coisa, quantos livros que as pessoas indicam de olhos fechados que você vai ler, cara, como que aquilo ali culpabiliza a mãe, culpabiliza a gestante. Então eu acho que leitura é uma coisa muito individual. Eu acho que assim, a gente precisa buscar informação. Qual é a sua melhor fonte de buscar informação? Você vai procurar, sei lá, um ginecologista, vai marcar uma consulta por mês pra você poder falar isso sem parar? Então vai lá, procura. Vamos procurar nas redes sociais, tem muita coisa legal, Vamos, como sempre, filtrar a informação, né? Peguei essa informação aqui, então deixa eu ir ali, dar uma olhada, ver se esse dado é real, né? Você trouxe dado aqui, o dado que você trouxe é real, então deixa eu buscar. De repente, enquanto você tá buscando um dado, você acha outro que você fala assim, cara, mas é isso aqui que me interessa, é nesse dado aqui que eu vou me apegar, que eu vou, né? Eu acho que isso é importante. Eu não li nenhum livro relacionado a isso, mas ontem pesquisando também, eu achei um que eu vou comprar com certeza, que é um livro bem humorado da menopausa, que chama Hormônios Me Ouçam, da Leila Rodrigues. São crônicas. Eu tô doida pra comprar esse livro, sabe? Parece que é bem legal. Mas, então, agora finalizando de verdade, momento pra vocês deixarem os Instagrams de vocês, fazerem um jabá do trabalho de vocês. Meu Instagram hoje tá um pouco movimentado, mas... Não, mentira. Pouco movimentado de conteúdo, assim, de ficar postando. Mas eu sempre abro minhas caixinhas lá. Então, @doutora Mariana Sirimarco. Lá tem um contato, né, de WhatsApp na bio, que vai, inclusive, direto pro meu WhatsApp profissional. Tenho 2 WhatsApps hoje, tá, gente? Então, esse eu respondo de segunda a sexta, de 8 às 18. E nem sempre respondo muito rápido, porque eu também aprendi a não dar prioridade pro WhatsApp, porque estava me enlouquecendo, mas tá lá, pode entrar em contato comigo. É isso, atendo na Climar, né? Então, quem quiser marcar uma consulta aí pra gente bater um papo sobre isso, pra gente poder ir entendendo isso junto. Agora, isso vem fazendo parte da minha frente de trabalho, porque é isso, estou caminhando junto com muitas das minhas gestantes para essa fase e estou caminhando pessoalmente para essa fase também. Né? Perfeito. Bom, eu estou trabalhando bem de perto com a mulher no climatério na menopausa. Meu Instagram é Denise Nalon Nutri e eu desenvolvi um projeto que chama Menos Pausa e Mais Ação, que eu trabalho especificamente com essas mulheres que estão no climatério ou que já estão na menopausa. É um programa fechado com um número contado de encontros, onde a gente consegue... onde eu consigo com a paciente ter uma relação mais íntima do que numa consulta individual e onde eu consigo passar para ela mais coisas ainda além do que eu passo numa consulta individual. Então esse é um dos projetos que eu tenho. O que eu digo para essas mulheres? Tenham autoconhecimento, tenham empatia com a outra, tenham calma, né? Que tudo se encaixa, tudo vai dar certo. Não achem que é o fim de nada, porque não é. É só o fim da vida reprodutiva, não é o fim da sua vida produtiva. Você vai ser feliz, vai continuar feliz, mesmo estando no climatério e chegando à menopausa. E esse sinal, a gente chegar na menopausa, é um sinal de que tudo está dando certo, que a gente está envelhecendo, e esse é o transcorrer natural da nossa vida. Perfeito, que encerramento bonito. Vou deixar o Instagram da Propósito também, que é @Propósito Aceleradora. O meu Propósito com o M. O meu pessoal é @EuCintiAntunes. Sigam lá os nossos 2 Instagrams, a gente está sempre postando trechos do podcast e insights também para você e para o seu negócio. Agradecer muito vocês duas que estiveram aqui A gente que agradece. Discutindo esses pontos tão importantes, né? Agora que eu percebi o quanto isso é importante, porque eu estou vivenciando e quero ajudar mais mulheres também a
passarem por isso de forma mais tranquila. Então, muito obrigada a vocês. Muito obrigada a vocês que assistiram também. E na próxima semana a gente tá aqui com um novo episódio. Carry the hurt when it gets too hard. Pick it up, dust it off when I fall down.